Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça nas novas diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes para 2025. E olha, o que elas propõem é uma verdadeira revolução na jornada de cuidado do diabetes tipo 2. É uma nova forma de enxergar, um novo mapa que muda quase tudo o que se pensava sobre o tratamento. Vamos começar a desvendar essa história juntos? A mensagem principal aqui é transformadora. O tratamento do diabetes tipo 2 deixou de ser aquela corrida de 100 metros, sabe? Focada só em baixar o açúcar no sangue. Agora o foco é numa jornada de longa distância, com um mapa completamente novo, que busca uma vida mais longa e, o mais importante, uma vida mais saudável de verdade. Essa é a pergunta-chave, a que guia toda essa nova abordagem. Porque se o foco não é mais só o açúcar, então para onde a gente está olhando? A resposta para isso muda completamente a estratégia desde o primeiríssimo dia do diagnóstico. E é aqui que a história fica realmente interessante. Esse novo paradigma de cuidado, ele vai muito além de só controlar a glicemia. A prioridade número 1 agora passa a ser uma abordagem bem mais ampla, que protege ativamente órgãos vitais. E por quê? Simples, porque as principais complicações e, infelizmente, as causas de morte no diabetes tipo 2 não vêm do açúcar em si, mas do estrago que ele causa no coração e nos rins. Então, proteger esses órgãos desde o começo significa literalmente mais anos de vida com qualidade. Mas, claro, isso não quer dizer que o açúcar foi esquecido, de jeito nenhum. O controle da glicemia continua sendo a base de tudo. E os dados do estudo clássico UK-PDS mostram bem o porquê. Cada ponto percentual que se consegue reduzir na hemoglobina glicada, a famosa HbA1c, se traduz numa queda de 14% no risco de infarto. Pensa só no impacto disso. Para cada ponto que a glicada baixa, a chance de um evento cardíaco grave diminui de forma muito significativa. Isso só reforça como é importante agir cedo e de forma eficaz. Certo? Então, como é que começa essa jornada? A nova diretriz estabelece um ponto de partida bem claro e universal. São 2 passos essenciais que valem para absolutamente todo mundo antes mesmo de se pensar em qualquer remédio. Primeiro de tudo, é preciso mapear o terreno, avaliar o risco cardiovascular individual de cada pessoa. É essa avaliação que vai dizer qual caminho seguir. Segundo, e tão crucial quanto, é construir a fundação, as mudanças no estilo de vida. Sem essa base sólida, gente, nenhum tratamento se sustenta no longo prazo. E olha, essa base é robusta. Não é só sobre comer melhor, não. Estamos falando de uma intervenção nutricional com foco claro na perda de peso. Mais de 150 minutos de exercício por semana e uma coisa que muita gente esquece, reduzir ativamente o tempo que se passa sentado. Até a duração do sono entra na conta, com estudos mostrando que dormir menos de 5 ou mais de 10 horas aumenta os riscos. É uma abordagem de 360 graus mesmo. Bom, com a base do estilo de vida estabelecida, a jornada se divide em caminhos diferentes. Vamos ver primeiro o caminho de quem tem risco cardiovascular baixo ou intermediário. Para esse grupo, a escolha inicial do tratamento com remédios vai depender do ponto de partida do controle do açúcar. E este slide ilustra isso de um jeito brilhante, super simples. Se a hemoglobina glicada está abaixo de 7,5%, a jornada começa com a metformina, que é o pilar do tratamento. Agora, se estiver em 7,5% ou mais, a abordagem já começa mais intensa, com uma terapia dupla, combinando a metformina com o segundo medicamento. E por que a metformina continua sendo a protagonista? Porque ela entrega o pacote completo, né? É muito eficaz, tem um perfil de segurança excelente, baixo custo, não provoca ganho de peso e, o mais importante de tudo, já foi comprovado que ela ajuda a retardar a progressão da doença e suas complicações. Agora, vamos para o outro caminho. A rota para quem já tem um risco cardiovascular alto ou uma doença cardiovascular estabelecida, como um infarto ou um AVC prévio. Aqui, o mapa da jornada é completamente diferente. E esse é o ponto crucial, talvez a maior virada de chave de todas. Para esse grupo de alto risco, a escolha do tratamento não depende do nível de açúcar no sangue. A prioridade absoluta é a proteção do coração e dos rins. Por isso, a jornada já começa com medicamentos de classes específicas, como os inibidores de SGLT2 ou os agonistas de GLP-1, que comprovadamente reduzem eventos cardiovasculares. A primeira opção de proteção é uma classe de medicamentos chamada inibidores do SGLT2. De um jeito bem simples, eles ajudam os rins a eliminar o excesso de açúcar pela urina.
E estudos muito robustos mostram que, ao fazer isso, eles também conseguem reduzir os eventos cardiovasculares em 10% nos pacientes de alto risco. Olha, 10% pode não parecer um número gigante, mas numa população de alto risco, isso se traduz em milhares de infartos e hospitalizações evitadas. É um impacto enorme. A segunda opção, que é igualmente poderosa, são os agonistas do receptor do GLP-1. Esses medicamentos atuam em hormônios do intestino, ajudando a controlar o açúcar e também o apetite. E aqui a proteção é ainda maior, com os dados mostrando uma redução impressionante de 14% nos eventos cardiovasculares. A escolha entre essas duas classes é individualizada, claro, mas a mensagem é uma só: o tratamento começa com proteção. E em paralelo a todas essas rotas, existe um destino que se tornou central na jornada do diabetes tipo 2: o controle de peso. A diretriz é muito enfática nisso, dizendo que a redução do excesso de peso deve ser um objetivo permanente em todas as fases do tratamento. E as novas medicações trouxeram resultados que são, nossa, de cair o queixo nesse campo. Esse gráfico mostra bem o potencial. Enquanto o placebo, que já inclui as mudanças de estilo de vida, leva uma perda de cerca de 3%, medicamentos como a semaglutida quase triplicam esse valor. E a tirzepatida chega a uma perda média de quase 15% do peso corporal. É uma verdadeira mudança de jogo, não tem outra palavra. O diabetes é uma condição progressiva, por isso a jornada de tratamento é dinâmica. O plano inicial pode precisar de ajustes com o tempo para manter o controle. E um ponto muito importante: isso não é uma falha, tá? É parte do processo natural da doença. A intensificação do tratamento segue uma lógica, quase como se fosse uma escada. Se a terapia dupla não está sendo suficiente para atingir a meta, adiciona-se um terceiro remédio. Se a terapia tripla falha, pode-se ir para uma quádrupla. E, quando necessário, a insulina é adicionada ao esquema para garantir o controle glicêmico. É subir um degrau de cada vez para se manter sempre no alvo. E por que toda essa intensidade e essa proatividade? Essa citação do estudo UKPDS resume tudo. O controle que se consegue estabelecer nos primeiros anos, ele ecoa por uma década inteira. Atingir a meta de hemoglobina glicada abaixo de 7% e manter isso no início da jornada significa menos infartos 10 anos depois. É o que chamam de memória metabólica. É um verdadeiro legado de cuidado. No final das contas, o que essa nova diretriz reforça é que o manejo do diabetes tipo 2 é uma jornada contínua e personalizada. Uma jornada que, com o mapa certo e os passos corretos, leva a um destino de mais saúde e mais vida. A questão que fica para a gente refletir é qual o próximo passo a ser dado nessa jornada.